Boa noite! Mais uma noite aqui ao vivo com vocês. Gente, ó, hoje eu tentei fazer um penteado à la Juliette, mas não deu muito certo. Acho que o cabelo dela é bem mais bonito que o meu. Ai, ai, oi Nessa! Oi Jadson! Todo mundo chegando. Oi Christian! Ah, Beta! Oi, meu amor, seja bem-vinda! Gente, mas essa Júnia traz um monte de gente doce pra nossa live. Ó, que delícia! Hoje a gente vai ter muito açúcar, muito amor, porque confeiteiro é amor e açúcar. Gente, eu tentei fazer, viu, um penteado à la Juliette hoje, mas não deu muito certo, não, porque eu não tenho cabelo. Eu não tenho cabelo igual ela. Aí fica assim, esse rabinho de cavalo mexico. Boa noite! Pro é ótimo, que delícia! Que delícia rever você, meu amor. Ai, ai, gente. Me ajuda aí, tá feio esse cabelo? Tá não, né? Não tô ficar assim mesmo, esse cabelinho assim pra cima. Esperando Júnia, nossa querida hoje, que vai estar com a gente. Júnia que faz bolos deliciosos, é uma artista, brilha nos casamentos, faz doces. A irmã dela já tá aí já, que foi minha aluna na faculdade, quando, ó, eu dava aula lá atrás, agora eu voltei a virar pró de novo, então ela me chamando de pró, eu tô me sentindo. Júnia, seja bem-vinda, meu amor. Só esperando a sua solicitação aparecer aqui pra mim, pra você entrar na nossa live. Vamos esperar a Ju, a solicitação dela aparecer aqui. Nossa live doce. Chegou, vamos lá. Bom, Ju. Ai, gente. Só de pensar. Fiquei com vontade de comer bolo. Oi, Ju! E aí, suas alunas estão aqui no meu direct lhe elogiando. É Apareceram mesmo? várias hoje. Que delícia! Eu posso te dizer, suas alunas e suas colegas estão aqui adoçando a nossa live. Várias confeiteiras conosco hoje. Olha que ótimo. E você também é pró, né, Ju? É, A gente... faço não é professora ainda, né, como você, mas vou me arriscando. Não, é pró sim. É pró é quem... Professor é quem gosta de compartilhar o que sabe. Eu sei que você adora compartilhar. Foi Com o que eu disse. certeza. Hoje é só açúcar, amor e compartilhar informações. Com Aí, certeza. ó, todo mundo falando maravilhosa, é maravilhosa mesmo. Juninha é maravilhosa. Gente, todo mundo ama a Ju, eu também amo. Ai, ai. Perfeita. Gente, quantos comentários incríveis. Ninguém vai falar nada de mim. Mentira, perfeita, maravilhosa. Eu tô brincando. Ai, ai. Sam já até entrou, né, para falar. Sam é minha irmã. Entrou, falou, oi, Pró, boa noite. Eu, ai, que delícia, me ouvi chamar de Pró. Pois é, Ju, bora falar de uma coisa que a gente ama igualmente. Bora. Eu amo. Aí, ó, Roberta. Ah, Roberta, minha tchuca linda. Roberta eu Ai, conheço da época do Barber Beauty, né? Da sim, época de sim. maquiadora. E tive o prazer, assim, de experimentar deliciosamente os bolos dela já. E são incríveis, né? E ela tá aqui, é sua aluna, né? Ter É, aprendido tanto com Ju, é a muito Roberta querida. tá arrasando, assim. Entrou com Arrasando. tudo, né, no mundo dos casamentos, né? Roberta tem um talento incrível. Eu falo sempre para Pois ela que ela tem que seguir nesse caminho porque ela se encontrou. se encontrou, é. Mas é porque eu acho que tem muito a ver com essa coisa da arte, né? Que ela tinha com a maquiagem e Sim, agora com os bolos, né? com certeza. Porque é arte, né, Ju? Total. É tudo assim, né? É culinária, maquiagem, decoração, né? É. E a gente vê um aumento, né, das pessoas realmente se importando até com a própria arte em si, né? Hoje, inclusive, eu faço curso de pintura, né, para melhorar os meus bolos. Então, é arte total. Confeitaria é uma coisa assim, incrível. Pois é, e eu fico encantada com as artes, sabe? Eu acho que a forma como vocês conseguem interpretar
o estilo da festa em uma peça única. Sim. Porque o bolo é uma peça única. O decorador, Sim. ele tem vários ambientes para expressar aquela arte, né? Vocês têm uma peça única ali, aquele bolo, aquela peça que precisa expressar toda a personalidade do cliente. Sim. Tudo Com aquilo que ele certeza. deseja, né? Com certeza. Hoje mesmo eu fiz alinhamento de decoração de uma cliente que é sua cliente de bolo, né? E aí a gente estava lá no meio da reunião, aí é com Camila Baense, a decoradora. Sim. Aí Camila virou para mim e falou assim: e o bolo? Eu falei: a gente fechou com Júnia, 3 andares e tal, aqui o modelo. Aí ela: não, é bom que com Júnia a paleta de cores a gente se ajeita, porque precisa estar em harmonia, né, Júnia? Verdade, com certeza. Inclusive, é uma das coisas que eu falo, né, para as minhas alunas nas aulas, é que a gente precisa ter um bom relacionamento com os decoradores, né? Hoje, graças a Deus, eu conheço muita gente aqui em Salvador, né? E a gente sempre alinha. Porque precisa... O bolo é uma das peças principais, né? De um casamento. Se não tem bolo, a mesa fica incompleta. De um evento, né? Quando você pensa num aniversário... Sim. É a estrela, né? Pois é a obra de arte ali que está exposta. Então, é incrível, Ju, como os convidados fazem questão de tirar foto com o bolo. Sim. Sempre, sempre. Casamento, aniversário, 15 anos, qualquer evento que tem bolo, assim, a gente sempre vê os convidados. Inclusive, no último casamento que eu fiz, na hora que eu tava fazendo as fotos com a noiva, já tinha uma tiazinha lá. Eu falei: não, a noiva vai passar para cumprimentar. Ela falou: não, filha, eu quero tirar uma foto lá no bolo. Ai, então, meu Deus, pensei que era com a noiva, com o bolo. É com o bolo. Não, e engraçado que quando eu monto o bolo, eu percebo muito isso. Quando os convidados vêm chegando, né? Eles sempre ficam ali na mesa olhando a montagem. Pra você ver como é interessante, né? As pessoas se animam em ver a montagem do bolo, como ele fica assim no final, e se encanta as pessoas. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Nós, confeiteiros, em fazer um melhor, né? Que a gente pode. Depois aí, um sonho. A Leca falou aí, ó, depois da noiva, o bolo é a atração da festa, é verdade. Com Nessa, certeza. eu vi sua pergunta, ela subiu aqui para mim, mas eu vou voltar nela, porque ela é pauta da gente. Daqui a pouco eu volto na sua pergunta, tá, Nessa? Ju, vou começar. Comece. Antes de fechar o bolo, porque para quem é novo aqui, né, para quem é da confeitaria, essa live tem um tema que é casar sem erro. A ideia é que a gente explique para as noivas os erros que elas não devem cometer ao fechar um determinado fornecedor, ou ao escolher detalhes desse fornecedor. Claro. Então, Ju, qual é o principal erro que uma noiva deve evitar na hora de, antes, quando ela está pesquisando o seu bolo de casamento ainda? Ela não fechou, ela ainda está ali tateando. O que ela não deve fazer? Eu acho que, assim, a premissa maior para os clientes, em qualquer que seja o fornecedor, tanto a confeiteira, quanto o decorador, quanto o assessor, é se identificar com o estilo do profissional que eles estão contratando para o serviço, né? Eu acho que é o primeiro erro que não pode ser cometido é esse. Então, eu percebo muito em relação a mim que os meus noivos hoje em dia já entendem o meu estilo e já vêm de forma assertiva. Olha, eu quero bolos contemporâneos, eu quero bolos modernos e você é a pessoa que eu escolhi para ser a confeiteira que vai fazer o meu bolo de casamento. Então, eu acho que isso aí assim, a regra número 1, você se identificar com o estilo do fornecedor. Né? Esse erro não pode existir, porque imagine, muitas pessoas ainda, claro, que vêm para mim e mandam um bolo... arte, né? Às vezes, se você forçar uma barra, não fica legal. Não, né? Não rola, não dá, né? E assim, existe também a dificuldade da cobertura, né? Que para as minhas colegas confeiteiras isso já está muito claro, mas para o noivo, muitas vezes, eles não entendem. É exatamente a pergunta da Nessa. Ela perguntou, o bolo é real ou ele é fake? Eu vou até me estender um pouco nesse assunto. Vamos lá. Mas a questão da cobertura é muito importante, Indy, porque há uns anos atrás, a pasta americana se consolidou como a única cobertura existente para bolos de casamento, né? Então, de uns anos para cá, outras coberturas ganharam força, principalmente o buttercream. Quando eu comecei a trabalhar com buttercream, eu acho que eu era uma das únicas. No máximo, tinha umas 2 pessoas. Foi uma das primeiras, com certeza. Fui uma das primeiras em Salvador a incentivar o uso de buttercream, né? E gente, ó, o meu perfil aqui é noiva que está começando. Então, deixa eu só falar.
pasta americana é aquela cobertura durinha, sabe? Sim. Bem durinha, que você chega até, às vezes, até a bater assim, ela é mais durinha. É a live dos meus sonhos acontecendo. Coisa linda. O buttercream é aquele creme de manteiga, que ele é bem molenguinho mesmo, Isso. ele gera aquela cobertura mais Rústica, né? até comestível, mais rústica, que Sim. dá a carinha daquele bolo vontade de comer mesmo. Exatamente. Em relação às noivas, né, a gente aqui em Salvador tem um estilo de casamento muito próprio, né? Como a gente mora em uma cidade de praia, eu acho que o Buttercream conseguiu, inclusive, adentrar esse espaço da pasta americana, porque trabalhamos com casamentos ao ar livre, né? Que trazem essa condição de trabalharmos com bolos diferentes, um pouco do tradicional. Hoje, eu consigo fazer, claro, que dentro do Buttercream, bolos mais tradicionais, né? Inclusive, eu postei um hoje super tradicional, talvez até... Exatamente, eu ia falar. Inclusive, o buttercream, quando ele está aplicado de maneira tradicional, ele até confunde a noiva se é pasta ou é buttercream, porque Muito. ele fica também branquinho, mas ele não é duro, né? Sim, exatamente. Porque, inclusive, trazendo um pouco dessa ideia do fake e do real, a explicação, inclusive, para o uso dos bolos fakes, que são os bolos majoritariamente de pasta americana, Sim. é exatamente o peso da pasta, né? Sim. Eu me lembro claramente, assim, eu já tenho 15 anos fazendo casamento, né, Ju? Então, eu não sou mais uma... Eu sou, assim, jovem porque Deus me deu uma pele maravilhosa. Só que não. Não sou tão jovenzinha, então eu já tenho 15 anos trabalhando, então quando eu comecei, os bolos de pasta eram bolos de verdade ainda. Sim. Ou Sim. era um andar de verdade e outros fake. Sim. E eu já vi bolo desabar já. Desaba. Já vi bolo desabar. Porque o peso da pasta implodia o bolo. Exatamente. Porque as pessoas querem um bolo molhadinho, fofinho, gostoso e com pasta. Aí não dá, né, Ju? Eu acho que para qualquer bolo, que fique claro, para qualquer bolo, essa combinação é explosiva. Inclusive para os bolos de buttercream. A gente veio da pasta, na verdade, para o naked cake. Quando eu comecei, a tendência maior era o naked, não era nem o buttercream, né? Então... O naked, parêntese, é o bolo pelado, é aquele bolo sem cobertura. Que não tem cobertura nenhuma. Que você consegue ver o recheio do bolo, né? Então, os naked cakes eram tendência e a gente conseguia, de certa forma, colocar um pouco mais de recheio, deixar um pouco mais molhado, mas ainda assim a estrutura poderia ficar comprometida. Então, é uma das dúvidas também das noivas em relação a essa questão. O bolo pode ficar muito molhadinho? O bolo pode ter muito recheio? Estruturalmente, não. A gente precisa fazer um bolo muito bom, mas que não tenha uma quantidade de água excessiva, né? Porque ele pode tombar. E assim, é importante que o profissional também conscientize o noivo, né, de que o bolo vai ser daquela forma, para evitar, né, futuramente... Mas como o bolo de buttercream, quando ele é mais alto, vocês conseguem, às vezes, montar no local, isso já dá um pouco mais de segurança, já melhora, né? Com certeza. Porque o bolo de pasta, eles normalmente vão montados, né? Então, a gente brinca na confeitaria que a pior parte não é fazer o bolo, é transportar o bolo. Tanto que às vezes tem noiva que vai casar fora e fala assim, você leva? Eu falo, não. É o caos, não. Já fizeram de eu levar um bolo. Semana passada eu tive uma noiva que ela me perguntou assim, ela estava super corajosa, porque normalmente as noivas não são corajosas assim. Eu quero levar o bolo de 3 andares montado. A gente explicou a ela, não, eu vou levar. E aí eu falei, eu vou falar com ela que não é a melhor opção, porque como estamos em período de pandemia, eu não tenho esse contato tão direto mais com a noiva, né? Então eu fui falar, eu falei, não leva, pelo amor de Deus, porque o coração, eu que tenho anos levando bolo, ainda fico com o coração assim na mão. Então, pelo amor, deixa eu levar esse bolo e montar no lugar, porque transportar bolo é péssimo. Gente, eu vou fazer uma coisa diferente hoje, tá? Eu vou abrir aqui, vou virar minha câmera e vou mostrar um bolo da Ju, para vocês poderem ver um pouquinho do que a gente tá falando. E aí, Ju, vai falando aí que eu vou ilustrando aqui. Pode continuar. Tá. Então, no caso, assim, desse bolo aí, inclusive, que você passou, é um bolo de 3 andares, né? Então, é um bolo que exige da gente
um cuidado muito grande nesse transporte. Esse bolo, inclusive, eu montei lá, foi com Camila Baiense. Foi comigo também, foi Gabi. Foi verdade, verdade. E esse arranjo a gente montou lá, você lembra? Lembro, Até montou o de arranjo de flores no local. Porque existem vários fatores que, assim, determinam o nível de cuidado que a gente vai ter, né? Arranjos mais floridos, que tem muita flor pesada, a gente tenta montar no local. Alguns outros com flores mais leves, a gente monta com antecedência. Então, depende muito, né? De onde... Esse é naked, né, Ju? Esse é naked. É aquele que a gente estava falando que veio depois da pasta. Então são bolos ainda mais para complicados, vocês entenderem inclusive. bem. Exatamente. Eu vou voltar, peraí, que eu sei que os bolos dela são lindos, mas a gente fica aqui todo mundo lindo, olha isso, que maravilhoso que sonho, é tudo lindo mesmo. O trabalho dela é muito artístico. Não. Então vamos lá, só pra gente estruturar. Tem o naked, que é o pelado, né, que a gente vê as camadas. Tem o de buttercream, que você consegue botar mais ou menos, a depender do gosto da noiva, exatamente, mais aparente ou menos. E tem o de pasta, que é uma arte que você não trabalha. Sim. Outras doceiras, outras cake designers trabalham. E que é um bolo que normalmente é fake, mas o seu normalmente é o bolo de bolo, real. Né? Bolo de bolo. Meu filho que quando ele tinha 2 anos, ele adorava bolo, 3 anos. Aí ele, quer bolo, meu filho, de chocolate? Ele, não, mãe, bolo de bolo. Bolo de bolo. Bolo de bolo. É o bolo branco. Crianças sendo crianças. Criança sendo criança. Na verdade, em relação aos bolos, né? A gente está com uma tendência agora, pós-pandemia, a também trabalhar com a base cenográfica nos bolos de buttercream, né? Porque aí uma das coisas que não se pode errar na contratação de um bolo de casamento também os noivos precisam entender qual é a necessidade deles, né, a quantidade de convidados que vão comer aquele bolo. Porque, basicamente, 1/3 dos convidados comem bolo e os demais não. Então, o que é que eu observava muito em tempos pré-pandêmicos? Que sobrava muito bolo. Eu acho que você devia perceber isso também claramente, Não, sempre né? embalei muito bolo. Pois Inclusive, assim, o bolo, num de 3 andares, que é muito tradicional de casamento, o menor eu sempre separo para os noivos. Sim, sim. Eu nunca parto. Sim. O maior, eu sempre separava. Eu servia só o do meio. Sim, pois é. Era o que saía, era o do meio. E pense que, tipo, um casamento para 200 pessoas, 250, que era a base que a gente estava acostumado a fazer. O do meio é um bolo de 25 centímetros. Para vocês terem noção, um bolo de 20 centímetros, aproximadamente 40 fatias, no máximo. Então, pense num casamento de 250 pessoas, um bolo de 25 centímetros dava conta. Imagine a quantidade de bolo que não era desperdiçada. Então, isso me incomodava muito. Na verdade, não é... Lógico, é um certo desperdício, mas assim, sempre todo mundo adora levar bolo para casa, né? Isso é cultura, né? A nossa cultura leva bolo para casa. Mas eu falo na questão assim, de desperdício de um casamento muito menor que esse, sobrar muita coisa. Então, eu comecei a observar isso. Mas vamos lá, é um erro não pensar na questão da segurança alimentar? Eu acho. Sou nutricionista, né? Eu preciso pensar nisso. Então, para mim, sim, é um erro. É um erro, eu também acho. Eu acho que às vezes eu acho que você pegar um bolo que está exposto 8 horas, vai para casa, não vai para a geladeira no mesmo dia. Não, com certeza não. Que a mãe vai chegar morta e vai botar na geladeira. Não vai, né? Não. É um erro, né? Eu acho, sim. Porque os recheios são perecíveis, né? Os recheios são perecíveis. A gente tenta, inclusive, nessa parte do recheio, utilizar... o noivo gosta de fruta, então a gente utiliza geleia, compota, né? Que tem uma quantidade de açúcar maior e que a perecividade diminui. Mas é como você falou. Não vai ter esse cuidado de colocar na geladeira, né? Então, pensando por esse ponto, é complicado, né? E eu penso também muito pela questão do desperdício, mesmo que leve para casa, né? A gente tem tanta... eu digo, às vezes, tem decorador que olha para mim e fala assim, vamos botar mais bem casado, porque tá pequeno, a mesa não fica bonita. Eu falo, você vai decorar com comida.
Pois é. Não se decora com comida. Se você quer botar uma decoração para encher a mesa, decore com decoração, mas não decore com comida, porque comida não se desperdiça. Bem casado é um item altamente perecível. Exatamente. Né? Um dos piores itens, né? Que é o bem casado. Ele mofa facilmente. Eu tenho um cuidado assim extremo com o bem casado. Para ele sair o mais fresco possível e ficar a menor quantidade de tempo exposta. Então, no caso do bolo, o que é que eu faço? Voltando para a base cenográfica. A gente não trabalhava com base cenográfica até uns anos atrás. Mas houve essa questão, né, de você ter muito desperdício, e a gente começou a trabalhar também no Buttercream com base cenográfica. Por quê? Num casamento de 300 pessoas, a gente precisa de um bolo de 5 andares? Não. A gente precisa de um bolo com 2 partes de bolo no máximo. E o restante cenográfico. Outra coisa que acontece também, por trabalharmos em um local quente pra caramba, né? Porque Salvador é muito quente, então a gente tem e úmido, né? A umidade impacta, né? Pior do que o calor é a umidade. Eu acho. Pior do que o calor é a umidade. E a umidade impacta no bolo de pasta também. Também. Umidade acaba com o bolo. Eu falo para minhas alunas, gente, a gente está no pior lugar. Porque você trabalha com umidade e com calor, não é só calor. Tem dias que a umidade está tão alta. Os maquiadores sofrem também, porque calor e umidade. Todo mundo sofre no casamento. Quando tá dia úmido, você já vê as caras de desespero, né? Maquiador, decorador, bolo, doce, porque chocolate sua também. Chocolate também sua na parte dos doces. Ah, Júlia também aí. Oi, Júlia. Ainda tem Tá aí. Que delícia, gente. A Ju é minha aluna, fala tanto da parte quanto do Buttercream, tá vendo? Tô vendo ela falando no bolo de pasta é terrível. Gente, é porque assim, eu tenho uma relação com o bolo de pasta, que é assim, uma relação pessoal. Acho que eu nunca falei isso assim, tão publicamente. Mas assim, se eu me emocionar, vocês me perdoem. A minha melhor amiga, assim, do mercado de eventos da vida toda, era boleira de pasta americana, né? Sim. Então, assim, eu tinha uma relação de cozinha da pasta americana, sabe? Era uma coisa assim, muito, muito próxima. E eu vi essa migração do bolo para o Catita, tchuca do meu coração. Enfim, ela vai morar para sempre com a gente aqui na nossa vida. Kátia Pellegrini é assim, uma das grandes artistas de bolo que Salvador teve. Com certeza. E ela contribuiu muito também para esse processo de amadurecimento do uso da maquete, né? Do bolo fake. Porque trazia uma segurança maior para o cliente. Eu acho que esse processo que você está passando hoje, que você está contribuindo, usar por uma questão de segurança. Total. Porque os clientes eram muito resistentes ao fake. Eles achavam assim, é melhor usar. Meu Deus, mas a pessoa não vai usar, não é bolo de verdade. Gente, é arte igual. Por quê? As horas para abrir a pasta é a mesma, cobrir o bolo é a mesma. Não, Júlia? Júlia que tá aí não me deixa pensar no bolo, o projeto do bolo é o mesmo. E as flores? E as flores de açúcar? Anos, luz ali fazendo flor. De batata. Ontem estão fazendo, boleando flor. Pois é. Então, é a arte do mesmo jeito, né? E o conhecimento técnico é o mesmo. Então, quando a gente começou a fazer bolo de... igual, Total. Quando a gente começou, e eu falo muito para as minhas alunas isso, inclusive... o bolo cenográfico não diminui em nada o seu conhecimento técnico, né? Então, a arte que eu vou colocar em um bolo real, eu vou passar para um bolo fake. Em relação à segurança, foi uma das coisas também, além do desperdício, a segurança também me impactou muito. Para você ter uma ideia, como eu parei de pensar nisso, parei de pensar no bolo real. Eu vou te explicar por que o bolo real depois o bolo fake. Quando eu comecei a trabalhar com confeitaria, o sonho da gente era fazer aqueles bolos enormes de 5 andares, todo real. Isso eu acho que trazia uma satisfação profissional, sabe? Para o confeiteiro. Nossa, eu consegui deixar um bolo desse intacto, perfeito na festa até o final. Então, no início, eu ficava muito presa. Questão de ego, talvez. Eu quero esses bolos enormes, eu vou botar... eu acho que tem uma influência desses programas de televisão também, não tem? Total. Bud Valache com aqueles bolos enormes ali, levando para baixo, para cima. Nos Estados Unidos, a massa é seca, é horrorosa, gente. Pois é, corta ali. Pois é. Inclusive... Eles pegam a massa assim, ó, igual se fosse um caderno. Não, no dia que eu vi Bud Valache colocando um bolo de 5 andares em um helicóptero, eu falei... Jesus. E o bolo real, ele demorou até quando ele caiu, ele demorou para se desfazer. Falei,
que horror, Jesus. Não, não é isso que eu quero para mim. Então, a gente começa fazendo esses bolos altos e depois começa a perceber que, por questão de tempo, né, das intempéries do local clima, que a gente expõe os bolos, né, a segurança para o profissional no transporte. Nós, como profissionais, sofremos muito. Então, assim, depois de um casamento que eu fiz há uns 2 anos atrás, eu estava com a coluna completamente travada, de tanto levar bolo. Né? A minha coluna ficava acabada, porque eu não conseguia passar essa função para ninguém, porque eu tinha medo de que alguém pegasse e derrubasse. Então, eu levo o bolo de 4 andares montado na mão. Gente, é verdade, ela leva mesmo, eu vejo. Pois é, então isso chegou a um ponto que eu percebi e falei, nossa, eu tô com quantos anos aqui? Com 40, 50 anos eu vou estar corcunda de tanto levar bolo dessa forma. Então, é um erro das noivas, julgar o bolo por ser fake e por ser real. O que é importante é ter a parte real suficiente. Inclusive, a gente já vai falar lá aqui sobre a questão da quantidade de bolo. Então, a quantidade é importante ter o bolo para servir, que esse bolo seja gostoso, fofinho, macio. Sim, claro, com certeza. E que o artístico seja bem feito, independente de ser fake ou não, não é isso? Exatamente, exatamente. Eu acho que hoje em dia as noivas têm até um preconceito menor. Eu acho que o preconceito partia muito mais da gente do que delas. Não, elas tinham no começo. Tinham. As minhas hoje em dia que não tem, não. Mas você sabe quem tem? Quando vem do estrangeiro, quando moram no exterior. Os estrangeiros, eles acham estranhíssimo não ser bolo real. Porque eles moram em outro clima, né, gente? Claro, claro. E um clima totalmente perfeito, talvez, em alguns países, né? Estados Unidos mesmo, é um clima mais seco, a depender de onde a pessoa venha. Mas é um clima que propicia assim, o buttercream ficar intacto até o final, a pasta ficar maravilhosa até o final. A temperatura também, né? Muda completamente a composição, a forma como a manteiga, né? Buttercream é um creme de manteiga, exatamente, né? Exatamente. Vocês sabem o que acontece, a manteiga deixou fora da geladeira, o que ela acontece? Pois é. Ju, fala pra gente sobre a questão do tamanho ideal de um bolo para cada grupo de convidados. Por exemplo, a Lala tá perguntando aqui 120 a 150 pessoas. A gente tem alguns cálculos. Por exemplo, de comer, você já disse que a parte de servir, né, a parte que vai atender os convidados, seria, então, uma proporção de aproximadamente 30% do total de convidados de bolo real. Sim, 30% a 40%. No cálculo, a gente, na verdade, leva várias coisas em consideração nesse cálculo. Mas o cálculo básico, que as noivas já vêm assim, fechadinhos, é de 60 gramas a 100 por pessoa. Né? Então, a gente, dentro desse padrão, um bolo de 120 a 150 pessoas seria tipo uma base, um bolo de 3 andares, com certeza, com a base de 27, o meio de 20 e o topo de 15. Esse seria o ideal. E você, inclusive, tirando o topo, né? Que é aquela questão da gente tirar do cálculo. O topo guarda pros noivos. Pros noivos. Então, um de 3 tem a história do bolinho, né? É um erro não guardar o bolo para comer. Ixi, a gente não pode nem falar sobre esse erro aí, né? Pensando nesse tema do bolo de 1 ano, imagine quantas vezes não descongela essa geladeira. Ave Maria, como assim? Abre e fecha. Uma noiva estava dizendo que descongelou as 3 vezes o freezer e o bolo estava lá. Eu falei, misericórdia. Mas existe, gente, porque a variação de temperatura tá ali o tempo todo. É tenso. É tenso mesmo, Júlia. É tenso. É tenso. Catita sempre me falava como é tenso. Mas é uma cultura, né? É um hábito das noivas, uma tradição, Mas na verdade. assim, Ju, se você garantir que o freezer, não em congelador de geladeira. Sim. Freezer mesmo. Se ele ficar por 1 ano no freezer, que esse freezer não descongele, gente, pelo amor de Deus. Ele fica bem? Fica. Tem vários clientes que comem um ano depois. Eu recebi a foto há umas 2 semanas atrás de uma cliente que tinha 1 ano e meio. E um Red Velvet, que é um bolo difícil. De cream cheese. Pois é. Intacto. Eu falei, menina, pelo amor de Deus, não tem um ponto de mofo ou algo assim, ou sei lá. Porque cream cheese, né? Ela, não, perfeito. Até a cobertura estava perfeita no bolo. Eu fiquei impressionada. Porque assim, depende muito da forma que as pessoas acondicionam, né? Esse bolo. Se ela fechar numa Tupperware fechadinho ali, passa o papel, o plástico filme, ele fica intacto. Só vai sofrer com a diferença de temperatura, mas ainda assim
Gente, pelo amor de Deus. Olha suas alunas aí, tá vendo? Vanessa, minha tchuca. Gente, isso aí é um orgulho na minha vida. Coisa mais linda, Van Van. Gente, ó, que delícia. Eu tô voltando a ser professora, viu, Vanessa? Tá vendo? Ó, Tá vendo? viu aí? No online, mas tô, né? Ah, mas nós estávamos já elogiando. Estávamos eu e É? Sami Me elogiando. Eu conte, falei, me olha, conte. Indira vai virar professora. Eu já percebi que ela tá ali, né? Já incumbida Já do vou dar início. spoiler. Posso dar um spoiler? Deu spoiler. Semana que vem eu lanço o curso. Tá vendo? Aí Sami, meu Deus, é a cara dela. Eu falei, gente, com a experiência que ela tem, vai ser um escândalo um curso desse. É, a gente está muito feliz, assim, eu fiz com muito amor, assim, e eu gosto muito de ensinar. É, o rapaz que veio filmar, né, o cara da filmagem, ele falava assim, meu Deus, você não vai fazer um roteiro? Eu falo, não, vamos Não. lá. É lógico que você prepara a aula, né? Claro, Você prepara a aula, claro, mas assim, claro. não, você não vai fazer um teleprompter. Eu falei, teleprompter? Para dar aula? Não, eu sou garota sala de aula. É raiz, é professor raiz que tá ali, ó, dando aula. Mas Ô, é tanta Vanessa, experiência, né? política internacional, acho que eu não consigo mais. Teoria, eu acho que eu ainda consigo, mas política, a parte, assim, se for uma coisa mais atualizada, tá difícil pra mim, viu? Já estão de olho, né? Ó, a sua irmã aí falando, ó, É. aí, ó. Ah, ela é sua fã. Ela é sua Ah, fã. eu adoro também, gente. São muito lindas essas minhas ex-alunas. E eu fui escrever, né, para o curso, eu fui assim, o primeiro post, ela veio, eu me emociono. O primeiro post que eu fiz, né, do meu perfil, se vocês forem lá desse Noiva Sem Noiva, eu falo exatamente isso, que é meu espírito de professora veio conversar com o de assessora. Com Porque foi certeza. mais ou menos isso mesmo. Eu tive uma noiva, Júnia, que ela virou para mim e falou que ia desistir porque não sabia se tinha condições financeiras de começar a contratar nem a assessoria. Nossa. Falei, gente, mas isso é muito louco, né? E se ela tiver dinheiro suficiente? Porque assim, elas acham que dinheiro suficiente é o quê? 200 mil reais? Mas se você tem 30, você faz na sua realidade de 30. Sim, Se você tem com 50, certeza. você faz na sua realidade de 50. Se você tem Com 100, certeza. você faz na sua realidade de 100. Com certeza. Então eu queria ensinar isso, eu sei como fazer, então eu queria Com falar para certeza. ela. Pois Dá, é. vai que dá. Mas é importante, né? Porque a gente tem uma visão, talvez, romantizada de casamento. Então, todo mundo que vem falar comigo fala assim, nossa, deve ser caro pra caramba, deve ser, sei lá, uns 100 mil reais casar em tal lugar. Eu falo, gente, não é bem assim, né? Vocês precisam procurar um assessor, né? E Porque eu as acho que é o pessoas primeiro acham contato. mesmo, que tudo de casamento é mais caro. Vou te perguntar isso. Vamos lá. Eu já estava preparada para essa pergunta. Vamos lá. Um bolo de 3 andares para um casamento é mais caro do que um bolo de 3 andares para um aniversário? Não. A mesma coisa. Qual é a diferença? Para mim não tem diferença nenhuma. Para a Júnia, como profissional, a responsabilidade para um casamento é a mesma de um bolo de 3 andares para um evento qualquer, né? Para um aniversário de 15 anos, para um aniversário de 20 anos. Minha tabela como enfim. assessora é a mesma também. Eu gasto o mesmo tempo para organizar uma festa. Eu também. Outra. A diferença, normalmente, é na exigência do cliente. O aniversário provavelmente não vai te pedir um bolo de 3 andares. Provavelmente Exatamente. ele vai te pedir um bolo de 1 andar. Sim, que ele próprio sim. vai poder pegar na sua casa. Você não vai precisar entregar. Não é isso? Exatamente. Depende muito, né, do estilo também de aniversário. Nessa questão Já me perguntaram várias vezes, sua tabela para aniversário é a mesma para bolo de casamento? E eu explicava exatamente o que você falou. Para aniversário, ninguém vai me exigir um bolo tão grande. Ninguém vai me exigir o deslocamento, né? Mas vamos exigir de bolos menores. Em um casamento, eu tenho uma responsabilidade enorme, porque eu preciso, inclusive, levar o bolo até o local. E ninguém vai te pedir um bolo cheio de orquídeas para um aniversário. Não. Até pede, né? Mas é 1 em 1 milhão. 1 em 1 milhão, né? Sim, mas vai custar o mesmo preço. Porque se O a pessoa mesmo está preço. pedindo... Mas assim, é o nível de exigência que diferencia. Exatamente. Deixa eu falar. Se anime mesmo, viu? Porque tudo vai... Agora, se anime com cuidado. Vamos lá. Porque eu sou dessas. Eu falo a real. Eu jogo limpo. Não dá para sonhar com o casamento de 200 e querer realizar com 20. Exatamente. Agora, dá para casar com 20, com 30, com 50? Dá. O seu casamento de 20, 30 e 50. Indira vai ser lindo? Vai ser lindo, emocionante, maravilhoso, do mesmo jeito.
Já fiz muito projeto pequenininho, que foi muito mais emocionante, até muito mais animado, muito melhor do que, às vezes, festas faraônicas que não tinham tanto significado. Mas no E primeiro, depende não. também, eu acho que nesse, provavelmente, eu não sou assessor, mas eu imagino que você vá guiar o seu noivo, né? Um noivo Sim, de sim. 20 mil, você vai guiar até para os fornecedores certos, talvez. Claro que Sim, tem com pessoas que certeza. fazem questão, eu quero bolo de Júnior, eu quero a foto de tal pessoa. Mas você vai tirar de um lado, apertar de um lado e liberar do outro. Ó, esse fornecedor é tanto, Exatamente. né? Eu imagino que Exatamente. seja assim. É a partir, pode me chamar no WhatsApp, mas não para assessoria, a gente conversa. Me chama lá que você vai ver meu curso. Vai lá que você vai ver. Chama lá no WhatsApp, Elma. Eu ajudo total. Chama no WhatsApp, não, chama no direct. As Mas meninas que agora estão você aí. vai fazer as duas coisas, né? Você vai ser professora, vai lançar curso online e vai continuar na assessoria. Não, eu vou continuar assessora, mas é porque pro casamento de 50 mil eu prefiro começar com ela pelo curso, que ela vai saber melhor, vai dar conta de fazer. Assessoria. Jogar na honestidade. É Ela me chama no verdade. direct. Os noivos deveriam ver essas coisas. Mas é verdade. Eles têm muito essa perspectiva, às vezes, de. Mas você sabe o que é? É a síndrome do mecânico. Eu Aham. uso muito esse exemplo. Muito, 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 muito. É um exemplo que vocês vão me ouvir falar 500 vezes, porque eu amo ele. A gente, quando vai no mecânico, a gente leva o carro e a gente fala, meu Deus do céu, será que esse cara tá me falando a verdade? Mas a gente só pensa isso porque a gente desconhece, a gente não tem ideia do que é aquele universo dentro daquele motor, daquele carro. Por isso que Exatamente. eu pego a chave e dou pro Christian. Vai lá, Christian, leva meu carro no Aqui é a mecânico. mesma coisa. Mas, se eu conhecesse, eu levava. Não importa se é Sim. homem ou se é mulher. Não é uma questão de gênero, é uma Não. questão de segurança de conhecimento. Sim, com Eu sabia que não certeza. era tão fácil assim. Não, não é fácil. Veja só, vou repetir, vou usar uma frase que eu uso lá no curso. Não é difícil, é trabalhoso. Difícil é uma coisa, trabalhoso é outro. Você Uhum. vai ter trabalho, você vai fazer ajuste, você vai usar suas ferramentas, você vai buscar trocar, substituir, buscar equivalentes, fazer adaptações, cortes, mas dá certo. Vai Com por mim que dá certeza. certo. Com certeza. Com certeza. Do mesmo jeito, o bolo, né, Ju? Eu acho que quando a Total. pessoa, de repente, ela vem, eu quero muito Júnia, e de repente ela tá trazendo uma referência de bolo muito grandiosa, é possível adaptar, não é? Claro, claro. E tem cliente, inclusive, né, nessa situação, às vezes, que a gente até eu mesmo passo por um colega. Porque tem bolos que talvez eu não consiga fazer, ou que não está dentro do orçamento do cliente, né? Às vezes o cliente quer muito, a gente tenta adaptar de alguma forma, mas quando ele não consegue adaptar do jeito, você fala, tem um colega que muitas vezes trabalha com esse tipo de bolo e faz. Como você falou, adaptar situações para que o noivo tenha o melhor possível no dia do casamento dele. A gente muda a decoração. Tem uma noiva mesmo que queria um bolo de 5 andares, cheio de coisas essa semana, mas ela não tinha orçamento para tal, né? Eu falei, vamos diminuir, vai ficar tão bonito quanto, vamos fazer uma tríade. Aí, uma opção ótima, mais em conta, inclusive para casamentos menores. A gente está na era dos mini weddings, né? Então, a gente pode brincar muito com esse jogo de altura. Não precisa necessariamente ter um bolo tão grande. Se sua mesa tem uma adequação de doces, a gente pode fazer uma tríade, porque fica os bolos com os doces. Porque assim, se a gente vem com uma ideia fixa, realmente não dá. Mas se a Não, gente vem com uma mente aberta, flexível, para olhar todas as possibilidades, o universo é gigantesco. Gente, tem nossa, possibilidade. Eu acabei de falar para uma noiva, toda panela tem sua tampinha lá, vai ter sua tampa, entendeu? com certeza. Toda noiva vai encontrar, o seu projeto vai ali se encaixar, vai dar certo. Jéssica falou, somos maravilhosas. Beijo, Jéssica. Thay falou, Ju, você é perfeita. Todo mundo aqui falando como a Ju é perfeita. Obrigada. Também acho ela perfeita. Bolo perfeito, ela é perfeita. E perguntou agora, você perguntou aqui, Ju, tem a intenção de lançar curso online? Gal, calma. Calma. Gal. Assim, eu gosto Dá muito do trabalho, online. viu? Já vou logo eu dizer, sei, que negócio trabalhoso. eu sei, eu tenho tantas amigas aí no online, mas no atual momento, assim, eu estou voltada totalmente para minha produção.
Eu Ah. amo estar na produção. Não que isso, assim, futuramente não seja uma realidade, mas a gente está vindo de um processo, né, pós-pandemia, de muita remarcação, A gente inclusive. está muito feliz de estar A gente está muito feliz, todos nós, né? Eu vi você aí toda feliz. Eu tô feliz que eu tô fazendo Não, casamento. eu amo casamento. Eu acho que, assim, eu me encaixei em um mundo que eu me encaixei perfeitamente nesse ramo. Antes da pandemia, a gente estava vindo embalada nos casamentos, né? Um atrás do outro. E aquilo ali foi tirado da gente de uma forma que me deixou órfã, deixou todo mundo muito órfão, né? E agora que voltou, os Gente, casamentos Júnior tem voltaram, vários fãs. eu não penso em outra coisa. Eu só vivo, eu estava falando com uma aluna ontem, eu só vivo para casamento até o final do ano. Porque a gente Ju, está. você tem muitas fãs, Ju, tem muitas fãs É, aqui. Deixa eu voltar para minha pauta, senão a gente conversa sobre volte, tudo e não conversa volte. sobre Aí vai Isabel. até amanhã conversando. Ah, minha filha, aqui. E aí o Instagram, que só me permite 50 minutos, É, ele derruba minha live, eu eu sei, perco. Eu eu perdi sei. duas. Eu perdi a da Foi Fernanda mesmo? Costa, fiquei arrasada, e perdi a da Dila, uma assessora lá do Sul, Oh, maravilhosa. Foi um eu bate-papo conheço muito Dila. incrível. Conheço. Amei ter a Dila aqui, fiquei arrasada. Eu nem durmo, viu? Não vou perder a sua, não. Tô ligada no relógio. Christian, daqui a pouco entra aqui. Indira, olha a hora. Enfim, Ju, e sobre os recheios, qual é o principal erro? A gente tenta, inclusive, como confeiteiro, não errar tanto, né? Porque existem algumas coisas que são, como eu falei, fruta é um recheio perecível demais. A gente tenta não deixar os clientes escolherem. Então, aqui em Salvador mesmo, a gente tem a cultura do morango. Morango em natura para os bolos, né? A maioria das confeitarias trabalham com morango in natura. Então, eu sempre falo para eles, gente, fruta é uma coisa que não dá. Casamento ao ar livre não existe possibilidade de fruta. A menos que você Então, coloque, fruta no naked em casamento, nem pensar, né? nem pensar. Mina Eu, água, não mina, amiga? mina, são várias situações que acontecem com fruta in natura. O que é que eu faço? Transformo em geleia. É a forma mais segura da gente trabalhar com fruta em bolos de casamento. Eu acho que em relação a Então, outras, insistir em fruta in natura que é o erro. nunca deixo uma noiva sua insistir em fruta in natura. Pode deixar. Mesmo estando em um ambiente, porque tem noiva que fala assim, mas deixa um Edging principalmente. Eu tô na Bahia, Bahia tem a ver com fruta, tropical. Não, não tem condição, não existe a condição. Mas você não tem. Ou é geleia, ou a gente tira esse recheio do seu bolo. Então, o meu recheio mais famoso, né, é o de champanhe com geleia de frutas vermelhas, mas é uma geleia, né? E a gente vai adaptando. Tem um lemon curd, que uma geleia de limão Gente, esse inglesa. lemon curd. É bom, né? Senhor. Ô, Ju, até fiquei com vontade. Nunca mais Pois comi um é. bolinho. Vou levar para você no sábado. Que delícia! Então já é algo mais estável. Isso parte muito da experiência também do confeiteiro em relação aos sabores, né? E ao domínio, né? Do conhecimento de confeitaria. Então, tem coisas que a gente já fala de primeira. Não dá e não dá. Eu não abro mão. Não dá. Porque se errar, a culpa vai ser minha. Dica de um recheio que não tem erro. Embora seja muito. Bem, no meu caso, champanhe com geleia não tem erro, Não tem erro. 90% adora. Outros, um recheio, inclusive, que eu não gosto de usar muito em casamento é de chocolate. Eu sempre pergunto aos noivos, pessoal, o que é que vocês imaginam que os seus. Vocês, claro, né? Tem que levar em consideração sempre o gosto dos noivos, mas em um casamento você tem que pensar de uma forma mais ampla. Né? Existem muitas pessoas ali com gostos peculiares, particulares. E aí eu pergunto, o que é que vocês acham que os convidados de vocês vão gostar mais? Dentro dessas Eu acho importante opções. compor também com as opções de doces que eles escolhem, sabe, Ju? Também. Porque, por exemplo, se eles têm muito doce de chocolate, botam um bolo de chocolate, não sei o que de chocolate, acaba que você não dá ao convidado sensações e opções Diferentes. Exatamente, entendeu? exatamente. No meu caso, o champanhe com geleia, doce de leite é um coringa. Doce de leite sai muito em casamento. Muito. Gente, quando gira coringa. doce de leite, não volta, viu? Já vou logo avisando. Exatamente. Doce de leite é um coringa. Coco, aqui em Salvador, é um recheio que sai muito, né? Normalmente tipo junto cocada. com doce de leite. Não, um recheio básico que chamam de beijinho, né? Que é leite condensado, coco ralado e creme de leite. Deixa eu ver outro.
Tem algumas adaptações, doce de leite a gente coloca crocante para ficar um pouco mais... Agora, os recheios mais tradicionais são os de nozes e damasco mesmo? Se eu te falar que quase ninguém pede esses recheios para mim, eu Porque acho que eu suas fiz noivas não são tradicionais, pouquíssimo. Ju. Pouquíssimo. Nozes eu acho que eu nunca fiz. Suas noivas não são tradicionais. Baba de moça e adoro, mas minhas noivas não me dão essa opção de fazer baba de moça. Eu acho que também a gente... Por exemplo, uma boleira super tradicional, como Ivana Simões, Ivana. por exemplo. O bolo que mais sai dela é baba de moça com nozes. Adoro. Nossa, adoro. E ameixa. Ameixa com chocolate crocante. É um negócio lá que ela faz de ameixa, sabe? Eu sei. Sei. Ou seja, o de Ivana Calumbi que mais sai é o de damasco. Tá vendo? Porque são as boleiras tradicionais. Exatamente. Eu acho que quando vem uma noiva com essa visão mais arrojada, moderna, elas acabam indo para fruta vermelha, para o coco, para esse de lemon curd mesmo, as noivas adoram também, né? Ai, adoro. Foi inclusive um sabor que eu coloquei há uns 2 anos atrás. Não era prática colocar Delícia. na degustação, mas as noivas adoram. Incrível como elas gostam. Até porque eu acho que tá, como você falou, tá relacionada muito ela já sabe o estilo, basicamente, do confeiteiro que ela tá escolhendo. E aí ela já vai, eu acho que esse aqui diferente deve ser legal. O bolo dela já é diferente, o recheio pode ser um pouquinho também, fugir do tradicional. Eu acho que tem a ver, sim. Eu acho tem, que com certeza. Tem a ver, sim. A Berta perguntou aqui, você faz diferente sabor por andar ou um sabor só? Isso é um pepino. Tá. Esse é um problema. Quando eu comecei, eu amava fazer sabores diferentes por andar. Só que eu percebi que isso não dá muito certo. E isso atrapalha, inclusive, vocês na hora de fatiar o bolo, na hora de gerenciar isso aí na mesa. Certa vez eu fiz um bolo de 4 andares, todos os bolos de massas diferentes, de sabores diferentes. Pense que horror, porque os convidados queriam comer... não, eu não gosto de chocolate, eu quero de nozes. Eu não gosto de nozes, eu quero de não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, ouçam Júnia. É um caos. Um caos. Você quer um bolo dos noivos diferentes, o topinho a gente faz, que a gente vai guardar. O resto da festa é todo mundo o mesmo bolo. Porque, inclusive, o garçom não sabe qual é o sabor. Qual é qual. A gente diz qual é o sabor, mas às vezes na bandeja gira e o garçom se perde. E aí... Então, numa bandeja tem que ter só um sabor. Aí vai que eu falo sempre para os noivos, gente, os convidados olham as bandejas. Então, às vezes, tem um recheio de frutas vermelhas e do lado de limão. E aí fala, eu quero de limão. Então, vai te forçar a cortar, a fatiar uma parte do bolo que talvez esteja indo para a cozinha. Essa estratégia que eu usava, né? Que eu uso ainda, imagina, eu usava antes da pandemia, ótimo. Vou voltar a usar, né? Essa semana, inclusive, usarei, né, Ju? Sábado. Essa estratégia de só partir o bolo que é proporcional ao tamanho da festa para poder servir, ou do meio ou de base, para poder as mães levarem um bolo inteiro, porque eu acho que conserva melhor, fica mais fácil da gente embalar. Não funciona se eu tiver 2 sabores, porque aí eu vou ter que partir um e partir o outro. Partir outro, pois é. Então, o que é que eu faço atualmente? Se é um bolo de 3 andares, eu deixo a noiva escolher pelo menos 2 sabores de massa e 2 de recheio. No máximo. E o topo do bolo, que seria para os noivos, eu deixo ela escolher alguma coisa diferente. Eu quero topo misturado, sei lá, chocolate com ameixa. Beleza, tudo bem, que é o seu bolo. Eu sei que o assessor normalmente tira para os noivos, mas os outros 2 de baixo, no máximo um recheio e uma massa e acabou. Já para não gerar esse problema, né, na hora de fatiar o bolo. Tem gente que fica chateado, né, mas... Aí faz tríade. Aí faz tríade. Você pode comer vários. Esse final de semana mesmo é a tríade com bolo de rolo, né? Eu adoro fazer essa junção de bolos diferentes, de diferentes eu estilos. achei que você ia dizer que você adora fazer bolo de rolo. Eu já ia te botar numa camisa de força. Não. Eu não conheço uma confeiteira no universo, todas que estão aí na live. Alguém adora fazer bolo de rolo? Não. Olha, aqui na minha cozinha, minhas funcionárias, quando eu apareço com o bolo de rolo, coloco na planilha, já ficam todas assim. Hoje mesmo ela já tava, meu Deus, bolo de rolo de novo. Falei, voltamos. Sejam bem-vindas à vida
real Ativa, novamente. real. Ficamos paradas por um tempo e voltamos. Então, assim, bolo de rolo é um negócio, assim, complicadíssimo. Eu tento explicar, inclusive, para o cliente. Falo, gente, aquele bolinho ali tem 79 camadas de massa. Mas fica lindo demais na mesa. Eu não vou negar. Na mesa fica assim, esteticamente fica perfeito. Então, a gente não pode abrir mão dessas oportunidades que a gente tem de fazer bolo de rolo. Fica lindo mesmo, fica um charme. E dessa perspectiva, de tudo que a gente falou, assim, tem algum item que você considera um erro importante que a gente não destacou até agora? Acho que a gente falou da questão da quantidade, a gente falou da cobertura, de apresentar a cobertura para os clientes, né? Eu acho que o primeiro é estilo, segundo cobertura, apresentar a cobertura para o cliente. Não decorar com comida. Não decorar com comida nunca. Nunca. Tem uma coisa não se preocupar com segurança alimentar. Tem que se preocupar com segurança alimentar. Tem que se preocupar, por favor, se preocupem. E tem uma coisa que a gente... É uma conversa que eu tenho muito com os decoradores, inclusive, né? A gente ajustar a questão de onde o bolo vai ficar. Tá. Né? Tem profissional que não se importa muito com isso, mas eu tenho o maior cuidado com essa questão de onde o bolo fica. Porque, como eu falei, o buttercream é uma cobertura de manteiga. Tô correndo. É uma cobertura de manteiga. Então, a gente precisa deixar muito claro para o decorador, para o assessor, que o bolo precisa ficar em um local minimamente seguro, né? Por favor, não sol em cima, não em um lugar que venta muito. Então, esse é um erro também, né? Ou um lugar que é tão a céu aberto que cai aqueles pedacinhos de folha, de planta, ou em né? uma fazenda, um lugar que eu já deixei um bolo que estava lotado de abelhas em cima do bolo. Abelha, formiga. Então, eu acho que isso também é um erro dos noivos, muitas vezes, porque eles sonham em um casamento à beira. Nesse caso, meu amor, se você vai casar num lugar que vai dar abelha, bota pasta americana. Mas ainda assim, é doce, não tem jeito. É o local que a gente coloca Não, e expõe amiga, o bolo. não tem jeito, mas pelo menos a abelha não vai grudar na pasta americana. Fica lá Minimiza, Esse foi tenso. Imagina, início de carreira com um negócio desse. A abelha lá isso... grudada E as formigas? Ai, meu Deus do céu. Todas grudadas no bolo. A foto, inclusive, amiga, vem. A formiguinha subindo. Histórias aqui, a gente passaria aqui horas e horas compartilhando histórias de formigas. Pois é. Então, isso eu acho que é um erro dos noivos, né? De sonharem e talvez alguém não puxar. Não é bem assim, não dá. Então, eu sempre, na conversa... Às vezes a gente até puxa, mas eles não dão. Não tem jeito, eu quero na praia. Eu tive uma noiva que me pediu, eu preciso de um bolo beira-mar, é meu sonho. Falei, tudo bem, você vai colocar beira-mar na areia, não tem problema para mim. Só que você deixa dentro da casa, depois você coloca na praia. O que aconteceu? O vento bateu. O que aconteceu no bolo? Areia. No bolo todinho. Eu vi pelo story. O do bolo foi grave, seu. Mas olha só, eu tive uma vez um casamento num local grande daqui de Salvador, que é a beira-mar, e deu uma ressaca no mar. O verdadeiro bolo formigueiro. Não perdeu a piada, né? Uma perco amiga e não perdeu a piada. Nesse dia bateu um vento que subiu a areia toda. Amiga, a gente perdeu uma mesa de antepastos inteira. Pensa em ceviches e tudo. Eu falei, gente, tá tudo cheio de água. Tá vendo? É um erro frequente. A gente não pode levar esses sonhos a sério. Fala, não, esse sonho não vai ser... a gente não vai levar esse sonho a sério. A gente vai ter que ver um lugar perfeito para dar tudo certo. Mas o meu bolo também, cheio de areia. Como é que comer esse bolo? Eu só queria ver como é que comer esse bolo. Tirava a cobertura e comia por bolo dentro. Crocante. Então, eu acho que esse é um erro frequente das pessoas sonharem. É o novo bolo que entrou no cardápio da Júnia. Bolo Nossa, e bolo quando eu vi aquilo no Insta, eu fiquei indignada. Eu falei, meu Deus, vou matar essa noiva. Porque é seu trabalho aí, né? Mata nada. Ave Maria. Eu falei, vou matar essa criatura. Depois ela, não, tava maravilhoso. Falei... Você falou, você comeu? Eu vou perguntar alguma coisa pra ela? Eu não. Ela comeu, ela gostou. Mas essas coisas você precisa, né?
Eu conscientizo todo mundo. Eu sou professor que conscientiza. Ó, vai acontecer isso, isso e isso. Eu faço isso Você também, quer? né? Mas, às vezes, enfim. Inclusive, uma fala sua me fez refletir. Não sei se você nem lembra disso. Foi uma noiva que a gente estava fazendo degustação junto. E aí você virou para a noiva e falou o seguinte: lembre-se que o bolo é de buttercream. E ele não pode ficar muito tempo exposto no sol. Você tem certeza que você vai fazer o bolo de 4 andares? Aí eu olhei para você na hora, falei, ó. Eita, que essa mulher é retada. Nem precisou falar nada. Ela já falou. É porque a gente estuda, amiga. Eu estudo um pouquinho de tudo. Pois é, mas tem que estudar. Falei, o topo pode ficar meio descido, porque pode acontecer. Em um lugar que tem muito vento, gente, não adianta. Mas é lógico que é um creme de manteiga. A manteiga faz o que ela derrete. Se ela derrete, o bolo desliza. Isso é mesmo óbvio. com toda a estrutura maravilhosa do mundo, a gente precisa ter cuidado. Porque ele pode sim entortar. Pode. E eu já tive bolos de profissionais incríveis que eu vi calçando, eu vi com os meus olhos, preparando o bolo. E no meio da festa ele tava tortinho, assim. Sim. Aí a gente vai lá e bota um calço embaixo, levanta o bolo pra ele ficar. Ou então leva pra cozinha. Voltou. Mas depende, isso, porque depende mas muito, é por isso que eu era falo. Na hora das fotos, amiga. A gente aí é difícil. Aí é difícil. Mas a deu gente certo, sofre a gente também. calçou e tudo. Porque assim, gente, não, eu vi ele calçando o bolo. As confeiteiras estão aqui, sabem aqueles negocinhos que bota dentro. As estruturas. Eles fizeram, né? A empresa fez, a empresa entregou no horário certo, teve todos os cuidados, mas enfim, acontece. Ju, não vou perder essa live por nada. Não perca não. Vamos nos despedir. Beijo, Beijo, meu amor. Obrigada pela oportunidade. Amei. Eu também amei ter você aqui. Muito obrigada por ter compartilhado tanto com as nossas noivas e com as suas confeiteiras também, Sim. porque você tem essa veia de professora. Aí, Júlia, amor. Beijo para todo mundo que esteve aqui. Beijo, gente. Que estão em todas as lives. A Carol, que está em todas. Carol, beijo. A Lala, a Nessa, todas essas noivas que estão aqui sempre fazendo 1000 perguntas. A Leca, que está aqui também. Seja bem-vinda, Leca, que a Leca é maquiadora. Betinha, minha tchuca. Sua irmã, que, enfim, né? Minha eterna sua fã. Aluna. Vanessa, todo mundo que esteve aqui. Gente, muito obrigada. Obrigada. E, Júnia, não tenho como descrever a gratidão de ter vocês aqui. Porque eu, com certeza. O prazer foi meu. Grandes profissionais que têm essa generosidade de ensinar para as nossas noivas com tanta clareza para que elas possam casar sem erro. Com certeza. Erro não pode haver nesse momento especial na vida delas. Um beijo, Obrigada. meu amor. Beijo. Até Tchau, sábado. pessoal. Tchau, gente. Tchau.